Quem de vocês aqui é do segmento de serviço? Quem de vocês trabalha vendendo ou entregando algum tipo de serviço? Levanta a mão bem alto, olha ao seu redor. Nossa, talvez 75%, 80% da sala. Isso é incrível. E o que acontece que eu vejo é que muitas pessoas são muito boas em entregando serviço. E elas poderiam ser muito melhores ainda saindo dos bastidores e vindo para frente das câmeras ou para frente do palco, ensinando aquilo que elas faziam muito bem nos bastidores. O mundo precisa dessa voz. Então quem aqui presta serviço? Eu queria ouvir o grito de vocês, vai! Maravilha, isso vai energizar a próxima pessoa que vai chegar aqui agora. E essa pessoa é uma pessoa que eu tenho um carinho imenso, porque ele teve coragem de sair dos bastidores, ele teve coragem de parar de ser, de não ser aquela pessoa que somente presta um serviço, mas ele teve coragem de ir para frente, ensinar outras pessoas a fazerem a mesma coisa que ele fazia e ainda faz. Dessa forma ele criou uma segunda fonte de renda. Fala para a pessoa do seu lado, segunda fonte de renda. Milionária. Ele criou uma segunda fonte de renda que gerou muito mais dinheiro para ele do que a primeira fonte de renda. Eu já vi isso acontecer inúmeras vezes. E hoje ele é uma pessoa que forma outras pessoas em estratégias de tráfego pago. Senhoras e senhores, com vocês o subido, senhoras e senhores, com vocês, senhoras e senhores, Pedro Sobral! Faz barulho, senhoras e senhores, o subido na casa! Fala, meu povo, boa tarde! Tô gostando desse palco aqui. Ainda falei pro meu time, eu não vou descer a escada, mas daqui a pouco eu já tô aqui embaixo. E aí, minha gente, vocês estão bem? Olha, eu sei que a gente acabou de almoçar, mas eu vou pedir pra gente baixar um pouquinho a luz de vocês. Produção, vocês conseguem dar só aquele desligadinha na luz pra mim? Deixar aquele climinha gostoso, aquele soninho. E é o seguinte, nós estamos no evento Million. Então eu quero fazer com vocês aqui um pequeno exercício. Uma visualização de você milionário. Eu prometo que vai ser rápido. Só que eu preciso que você esteja nessa comigo, porque senão o resto do que eu vou falar aqui não vai ter sentido. Então eu vou pedir para que você feche os olhos agora. Por favor, feche os olhos. Feche os olhos, eu estou vendo quem está com o olho aberto. Deixa a minha voz guiar você. Essa voz grave no seu ouvido. Por favor, silêncio. Psh, fecha o olho. E a gente está no evento Million. Eu quero que você crie uma imagem na sua cabeça do que representa quando você alcançar o seu primeiro milhão. Eu quero que você pense numa imagem que vai representar isso. Pode ser uma casa, você indo viajar na Costa Amalfitana, encontrando o Wendel e a Karina lá passeando. Pode ser ir no melhor restaurante da cidade, comprar um melhor vinho, dar aquela gorjeta de R$100 no merecimento para o garçom. Pode ser uma casa. Pode ser você levar os seus filhos para uma melhor escola. Eu quero que você pense nessa imagem e ela é sua. Você não precisa compartilhá-la com ninguém, mas eu preciso que você visualize o que representa você milionário. E agora eu vou pedir para você abrir os olhos. E pode dar uma voltada na luz. E eu tenho uma verdade, duas verdades para te dizer. Pode dar uma subidinha na luz, por favor? A primeira delas é que eu não sei qual que é a sua imagem do seu milhão. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Quando você chegar lá, você vai escutar que foi da noite para o dia, do nada, que você chegou lá. Esse é um dos principais sintomas das pessoas de sucesso. As outras pessoas, elas vão começar a encontrar justificativas, desculpas para o seu sucesso.
Porque se elas conseguem encontrar uma justificativa, uma desculpa para o seu sucesso, elas também conseguem encontrar uma justificativa, uma desculpa para a falta de sucesso delas. Então, quando você tiver sucesso, sim, as pessoas vão te dizer que foi sem esforço, que foi sorte, que foi da noite para o dia que o seu sucesso aconteceu. E para honrar essa visualização e essas pessoas que falam isso para a gente, hoje eu vim aqui te falar como que, da noite para o dia, eu saí de um estudante de engenharia falido a faturar mais de 300 milhões de reais com o digital. Ai, que delícia! E é o seguinte, meu povo. Para eu te contar isso daqui, eu tenho que te explicar quais foram os meus maiores sucessos da noite para o dia. E o meu primeiro maior sucesso da noite para o dia, ele aconteceu no dia 24 de abril de 2015. Esse foi o dia que eu me tornei um gestor de tráfego. E foi da noite para o dia? Sim, foi da noite para o dia. No dia 23 eu não era gestor de tráfego e no dia 24 eu me tornei um gestor de tráfego. Isso são 8 anos, 6 meses, 15 dias atrás. 3.122 dias atrás, eu me tornei um gestor de tráfego. Só que isso começou muito antes. Na verdade, isso começa lá no dia 14 de julho de 2014. Quando eu tive o meu primeiro contato com um curso sobre ganhar dinheiro na internet. E eu mandei essa mensagem para o meu irmão: meu Deus, eu estou vendo o módulo 0, esse negócio é o poder. E ele me respondeu: é só o começo do império. E aí eu fiquei nessa jornada de estudar o marketing digital durante 3 meses, e 3 meses depois eu mando essa mensagem para ele. Tem um professor meu que tem um curso de redação para o Enem. Ele era o meu professor no ensino médio, eu estou a fim de fazer uma proposta para ele, acho que tem tudo para dar certo, não, eu vou conseguir vários testemunhos de alunos. E ele falou: tu tem que pacotar um conteúdo legal e útil, e as pessoas vão querer comprar isso. E adivinha só, eu fiz uma proposta para esse professor, e esse professor topou fazer esse projeto junto comigo. A gente, inclusive, gravou alguns conteúdos para o YouTube para a gente vender um curso de redação para o Enem. Só que o que acontece? Em 2015, a gente acabou essa parceria, eu e esse professor. Porque ele era muito cabeça dura para aceitar que um ex-aluno dele ia ser a pessoa que ia cuidar do marketing dele, que tinha algo para ensinar. E aí lá, no dia 30 de março de 2015, ele me manda essa mensagem: tu não manda no marketing sozinho, ponto final. Tens que dividir opiniões comigo e com o Jonas, e daí votamos. Jonas era uma outra pessoa do projeto. E eu disse: claro, eu concordo, mas a recíproca é verdadeira. Mas não foi o que tu fez, ele me respondeu. E eu respondi: e tu fez? E aí ele falou que se a gente fosse ficar ali trocando acusações, a gente ia parar por ali. E aí eu falei: é só uma fórmula, a gente só tem que seguir, eu sempre fui muito metódico. E ele me responde: não sou robô, principalmente com a minha cara, no negócio. Se achar ruim, foda-se a fórmula, não vou fazer. Vamos segui-la até onde fizer sentido, tranquilo. E essa é a história de como que alguém perdeu de ficar milionário. Então, no final das contas, deu tudo errado. Deu tudo errado. O meu plano que eu tinha traçado durante meses para ter resultado com a internet, deu errado. Mas foi aí que eu recebi essa mensagem: velho, muda para cá, tu começa trabalhando no meu suporte. E aí, neste momento, eu fiquei como... Eu vou fazer a cena aqui de lado que não vai dar para ver, mas não passava nem o Wi-Fi. Essa é a verdade. Eu fiquei apavorado. É aquele negócio. Eu achava que eu não tinha nada, até que falaram para mim: você vai perder tudo que você tem. E eu tive que abrir mão de tudo que eu tinha para ter algo ainda melhor. E eu tive que contar para as pessoas que eu mais amava que eu estava tomando aquela decisão, que eu ia me mudar da minha cidade, que eu ia começar uma carreira nova, que eu ia abandonar a faculdade de engenharia. E aqui nessa data eu tenho um registro de eu contando para alguns dos meus melhores amigos que eu ia embora. É difícil, porque eu sou gaúcho, mas perdi o sotaque. É difícil para mim estar largando minha zona de conforto. Isso tudo que eu estou vivendo é minha zona de conforto. É fácil para mim estar aqui e seguir empurrando com a barriga uma realidade que eu já sei que não é a melhor para mim. Vocês são a parte mais difícil dessa decisão, mas eu estou tendo a coragem de ousar e fazer as coisas do jeito que eu julguei melhor para mim. E aí a Júlia: ai que saco, tô muito braba, Pedro, porque tu foi inventar.
Hoje, ela é a coordenadora de operações, a diretora da minha empresa. E o Leonardo, que me deu moral ali embaixo, hoje, ele é uma das pessoas que está no campo de batalha comigo também, fazendo tráfego pago. Mas eu tive que vencer essa zona de conforto. Entende? Isso daqui era o Pedro Sobral com 18 anos, começando a traçar um futuro melhor para ele. Foi o meu plantio da noite para o dia. E aí eu pergunto para você, porque essa palestra não é só sobre mim, é sobre você. Quantos de vocês sabem o que vocês têm que fazer, mas vocês estão insistindo e empurrando com a barriga uma realidade que não é mais para ser a sua realidade? Quantos de vocês sabem que vocês merecem mais, que vocês querem mais, mas vocês seguem com medo de ousar, com medo de tomar as decisões? Nessa época, todo mundo me chamava de louco. E eu tenho prova, eu mandei pro meu irmão, ó. Faz 2 semanas que eu escuto todo mundo dizendo que eu tô louco. Eu vou encarar o desafio, vou aprender tudo sobre mídias sociais. Na época eu queria ser um social media. E vou fazer a parada funcionar. Então eu tava com medo, óbvio que eu tava com medo, mas eu tive coragem de dar o próximo passo. Só que o mais louco é que na época eu não tinha nada de dinheiro. Eu não tinha nem dinheiro para comprar uma mala, eu não tinha nem dinheiro para viajar. E o meu irmão me falou, vou depositar R$100. Isso dá para você chegar em Porto Alegre? Qual que é o banco? E foi assim, com R$100, que eu, da noite para o dia, enfrentei todos os meus medos, fiz uma virada 180 graus na minha vida e consegui o meu primeiro sucesso da noite para o dia. Eu assinei minha carteira de trabalho. E sim, eu estou passando vergonha pública com essa minha foto de presidiário. Só que, nessa época, eu não tinha ideia de que meu trabalho não era só ficar nas mídias sociais. Eu fazia muito mais. Eu era pago para estudar 4 horas de inglês por dia, criar artigos para o site, ajudar no suporte, transcrever vídeos do YouTube, otimizava o SEO, os termos do YouTube do site, fazia tráfego pago, publicava os posts no Instagram e no Facebook, analisava todos os vídeos em busca das melhores frases para fazer publicações e fazia o atendimento do chat para lançamento e eu ainda treinava o gestor de tráfego que ia me substituir. Ou seja, eu basicamente era uma pessoa com trabalho escravo. E eu estava ganhando R$2.500 por mês, vale alimentação, plano de saúde, e eu estava feliz demais. Porque foi esse trabalho duro que me moldou. Assim como o seu trabalho duro te moldou para chegar onde você está agora. Você não chegou aqui simplesmente com estalar de dedos. Você teve que enfrentar muitas coisas. E tudo isso que eu enfrentei me ajudou a estar mais preparado para continuar tendo sucessos da noite para o dia. E eu passei basicamente 2 anos da minha vida fazendo isso daqui. 2 anos da minha vida que eu acordava, trabalhava, fazia tráfego, ficava bom em tudo aquilo que me pediam para fazer. O meu irmão, quando ele me chamou para trabalhar, ele disse assim, cara, eu não sei o que você vai fazer, mas você pode vir, porque o trabalho, ele é infinito. Pedro, mas eu não tenho meu irmão me dando essa oportunidade. Mas aqui eu vou falar uma coisa para você. Sucesso, e eu roubo aqui uma das definições do Flávio Augusto, ele diz que sucesso é visão, coragem, competência. Visão para enxergar as oportunidades, coragem para ousar e agarrá-las, e competência para fazer as oportunidades acontecerem. E você está sentado aqui hoje, e eu garanto, se você está sentado aqui hoje, você tem oportunidades passando na sua frente. Só que para isso você vai precisar da visão para entender que elas são oportunidades. Você vai precisar da coragem para agarrar essas oportunidades. E principalmente, você precisa da competência para fazer elas acontecerem. E foi juntando essas 3 coisas durante 2 anos que eu tive o meu segundo sucesso da noite para o dia. Eu parei de atender só o meu irmão e comecei a virar um prestador de serviço. Fundei o meu CNPJ, criei o meu CNPJ. Nascia a Sobral Mídias. E na Sobral Mídias, eu fiquei viciado em trabalhar. Porque na minha casa, quero que vocês entendam o meu background, eu tenho uma tatuagem de abelha, não é porque eu sou muito fã do Paulo Cuenca, meu pai é apicultor. E na minha casa eu vi os meus pais trabalhando mais, trabalhando 2 vezes mais, para ganhar um pouquinho de dinheiro a mais. Trabalhava muito para ganhar, muito mais para ganhar um pouquinho a mais. E no tráfego pago eu descobri que quanto mais eu trabalhava,
mais dinheiro eu ganhava. E que eu podia cobrar R$ 2.000 para dar 1 hora de consultoria para uma pessoa. E eu estava assim, meu Deus, eu não aguento mais trabalhar, é muita coisa, mas toda vez que alguém falava para mim, pô, você tem um tempinho para dar uma consultoria? Eu fazia o tempo acontecer, porque eu falava assim, pô, R$ 2.000? Tu tá maluco? A minha mãe trabalhava na faculdade 60 horas por semana e ela ganhava 4 conto. Fazer 1 horinha de ligação por R$ 2.000, eu ia até as madrugadas trabalhando. E eu tinha um controle financeiro muito complexo nessa época, porque eu já era uma pessoa muito avançada. Esse daqui era o controle financeiro que eu tinha. Fiz questão de tirar o print do Excel como ele era. E esse daqui era o valor que eu somei, prestando serviço para outras empresas. R$ 2.999, 299,99 centavos. Eu não sei quem que foi o filho da mãe que me pagou alguma coisa em centavos ali para ficar esse valor feio. Eu queria muito que ele ficasse arredondado aqui para a gente poder ver. Só que o que acontece? Eu falei para vocês, nessa época eu só trabalhava. E nessa época aqui eu tinha 22 anos. Eu ainda não tinha chegado no meu primeiro milhão nessa época. E eu tenho uma foto minha dessa época da minha vida em que eu trabalhava muito. E é uma foto basicamente onde eu estava dizendo que eu amo trabalhar com tráfego pago. Opa, errei a foto? Puxei um slide depois. Primeiro eu realizei meu sonho, comprei meu Palio, não foi uma Lamborghini igual a do Wendel. E aqui está minha foto com 22 anos, eu amo trabalhar com tráfego pago. Eu estava acabado, sim, a vida estava judiando de mim. Mas eu estava judiando de mim e eu estava feliz porque eu estava ganhando dinheiro. Só que piadas à parte, eu realmente tinha 2 problemas. Problema número 1, eu não tinha tempo livre. Eu não conhecia equilíbrio na minha vida. E eu nem acho que quando você está começando uma jornada nova, você tem que buscar o equilíbrio. O equilíbrio é uma ilusão. Você busca o equilíbrio depois que você estiver bem, que você estiver rico, que você estiver ganhando toneladas de dinheiro. Aí você busca o equilíbrio. Eu estava cagando pro equilíbrio aqui. Eu queria ficar rico. Era isso que eu queria. Eu não queria equilíbrio para minha vida. Se você me perguntar, você quer equilíbrio ou quer ficar rico? Eu quero ficar rico. Tá maluco? Não aguento mais essa vida de pindaíba. Eu já vivi na pindaíba por muito tempo. E o segundo problema, 90% do meu faturamento vinha de um cliente. E eu comecei a sentir que esse cliente ia me mandar embora. Porque tinha meses que esse cliente investia, tinha meses que ele não investia. E aí eu estava assim, ganhando dinheiro, só que na minha vida eu falei desde muito novo assim, ó, eu não vou ter problema com dinheiro. E aí eu estava ganhando com dinheiro e todo dia eu me preocupava. Cara, daqui a pouco eu vou perder esse dinheiro que eu estou ganhando. E eu percebi que mesmo ganhando dinheiro, eu tinha um problema com dinheiro. Porque de nada adiantava eu estar ganhando um monte de dinheiro se eu estou o tempo inteiro me preocupando. Eu vou perder esse contrato, eu vou perder esse contrato, eu vou perder esse contrato, eu vou perder esse contrato. E depois de atender por muito tempo esse cliente, eu desabafei com uma amiga e ela me disse o seguinte, ué, a solução é simples. Encontra uma nova fonte de renda que vai te trazer esse mesmo valor que esse cliente te paga. E aí, confirmando aquilo que o Wendel falou, eu busquei a minha segunda fonte de renda. Eu decidi botar a cara a tapa e ter o meu terceiro sucesso da noite para o dia, que foi o subido. Tem subido aqui? Para quem não é subido, eu quero que vocês entendam que nós somos como um vírus. A gente se espalha. Não fique muito próximo de subidos, porque tem chance de você se tornar um. E em 2018 eu comecei a ensinar as pessoas a fazer anúncios online também. Então eu prestava um serviço para as empresas e eu falei, cara, eu vou começar a ensinar isso para outras pessoas. E aí, este foi o resultado. Hoje a gente tem uma comunidade com mais de 44.900 membros pagantes. O que é muito importante. E assim, eu adorei essas palminhas que tipo fica as corzinhas ali. Mas assim, eu sei que esse número ele parece fora da realidade. E acreditem, ele também parecia para mim. E talvez agora você esteja falando assim, Pedro, mas é que você é o palestrante, não? O palestrante ele tem que ser humilde no palco. Mas eu tenho provas de uma previsão que eu fiz. Do que eu achava que eu ia ter alcançado neste ano de 2023. E eu tenho um vídeo para mostrar para vocês. Acho que está sem som, mas se quiser eu dublo.
3, 5 mil membros na comunidade, entendeu? E aí formar, com certeza, uma comunidade que tem uma cultura muito forte. O que é a cultura muito forte? É tipo assim, não é mais uma comunidade de marketing digital que as pessoas ficam postando asneira e esqueminha. Esqueminha tem que ser uma coisa demonizada lá no meio da minha galera, entendeu? Então assim, alguém falou um esqueminha, alguma coisa... Tá banido. Exatamente, sem black hat. Então, assim, eu quero essa comunidade com essa cultura e que seja uma coisa assim, cara, brainless. Tu tem que estar lá dentro. Se tu faz marketing digital, não faz sentido tu não tá lá. Então, basicamente, a minha previsão era ter de 3 a 5 mil membros em 5 anos. Esse vídeo é de 2018, estamos em 2023 e hoje temos 40 mil membros e criamos uma comunidade, a comunidade dos subidos. E aí talvez alguém que não me conheça ou não conheça o meu mercado pergunte o seguinte: Pedro, mas afinal de contas, o que é subido? E subido começou sendo uma técnica de anúncio online. E eu não estou aqui para falar nada técnico para vocês hoje. Mas subido se transformou em muito mais do que isso. Subido se transformou no meu ecossistema. No ecossistema de soluções que eu criei para atender os meus clientes. E eu sei que agora você está vendo 1000 coisas, redes sociais, aulas semanais, comunidade, portal de conteúdo, certificação, contrate um subido, loja do subido, subido ao vivo, subido pro, Together, nossa agência de tráfego, subido master, nosso mastermind. E tudo isso são milhões de soluções que a gente criou da noite pro dia. Sim, foi da noite pro dia. Um belo dia, uma dessas coisas não existia, no dia seguinte a gente criou e ela foi adicionada ao ecossistema. Só que isso pode parecer grande demais, e é grande demais. Hoje a gente tem uma empresa com 180 colaboradores. Eu não estou sozinho criando isso daqui. Sozinho eu jamais conseguiria chegar lá. Só que o meu sucesso, assim como todo sucesso, ele começou invisível. O sucesso ele sempre começa invisível. As pessoas que estão vendo você dar os primeiros passos na sua jornada, elas não vão acreditar em você. Muitos vão te colocar para baixo, vão te perguntar onde que você está se metendo. Você está usando agora camisetas com palavras sem sentido escritas nelas. Você está indo num evento de marketing digital. Você vai virar um vendedor de curso. Sim, elas vão dizer isso. Mas aí vai chegar um dia que você vai ter tanto sucesso e essas pessoas, elas vão contar para os amigos delas como que elas te conheceram. E é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar o sucesso da noite para o dia. Você tem que buscar o tapinha nas costas da pessoa que tanto duvidou de você. Só que você tem que começar de algum lugar. E foi assim que eu comecei. Com as minhas aulas semanais. E o que isso aqui tem a ver com você? Tem tudo a ver com você. Por quê? Porque isso daqui foi como que eu criei o meu negócio digital. E eu estou aqui exatamente para te falar isso. Como que você pode criar o seu negócio digital. E é óbvio que a gente pode dar... Eu poderia vir aqui dar uma aula de 10 horas sobre como criar um negócio digital, te trazendo todos os princípios de uma comunidade, de um produto. Se eu fosse falar de tráfego pago, então eu ia demorar pelo menos 40 horas para te ensinar isso. Mas eu sou uma pessoa que tem uma filosofia das regras simples. O que são regras simples? O melhor exemplo de regra simples que existe é o semáforo. O semáforo qualquer pessoa entende. Vermelho, pare. Amarelo, se você está em São Paulo, acelere. Verde, continue. São regras simples. E quando a gente está falando de criar um negócio, eu gosto muito de entender a simplicidade das coisas. Foi a lógica com a qual eu comecei. E eu quero que vocês se lembrem de um dos primeiros slides que eu mostrei, que talvez vocês nem tivessem prestando atenção, porque isso daí é só ele contando a história dele, não tem nenhuma sacada ali. Mas eu quero que vocês entendam de onde que eu aprendi isso. Eu aprendi isso com meu irmão. Ele falou, basicamente, se você tiver uma coisa legal para vender e as pessoas querem isso, você empacota isso e você entrega para elas. Você quer alguma coisa mais simples do que isso? E durante muitos anos, o Mairo, meu irmão, ele foi o top 1 vendedor da Hotmart. Até o Wendel chegar, porque o Wendel tem a barba mais bonita. Mas a moral da história é... A gente consegue aprender isso daqui com regras simples. E eu não quero que vocês confundam simplicidade com facilidade. São coisas diferentes. Mas falando de regras simples, como que eu criaria um produto digital em 3 regras simples? Primeiro, crie conteúdo sobre um assunto. Como que eu falei para vocês que meu ecossistema começou? Aulas semanais. Eu falei o seguinte, todas as terças-feiras, 3 horas da tarde, eu vou estar dando uma aula ao vivo.
E pode parecer pouco. Quem é que acha que é pouco fazer uma aula? Uma aula ao vivo não parece muito. Eu também não achava muito. Só que se eu contar para vocês que eu estou há 262 semanas ininterruptas, todas as terças-feiras, 3 horas da tarde, dando aulas ao vivo. Você não precisa ser a pessoa mais foda do mundo todos os dias. Tudo que você precisa é ser uma pessoa média com consistência. Fazendo uma aulinha por semana, todas as semanas, há mais de 262 semanas, eu construí o meu império. E é exatamente isso que eu estou te falando. Cria conteúdo sobre um assunto. E esse assunto tem que resolver uma dor ou um desejo das pessoas. É simples assim. O que eu fiz? Eu sentei a minha bunda na cadeira, eu vou falar o método que eu usei, e muitos não vão acreditar, mas foi isso. Eu sentei a minha bunda na cadeira e escrevi 52 temas de conteúdos que eu ia fazer. E todas as semanas eu me comprometi em fazer aquilo. Regra simples número 2, escolha bons professores que te ensinam a vender. Como que você identifica um bom professor? É simples, foge de promessas milagrosas e foge de quem não tem resultado. O Wendel hoje ensina as pessoas a criarem um império dentro da internet, a transformarem as suas vidas. Ele ensina as pessoas a serem multimilionários. E o Wendel, ele é a pessoa mais coerente que eu conheço na minha vida. Eu gosto de gente coerente. Eu olhava para o Wendel antes de longe e eu falava assim, esse cara, esse negócio de vida épica, parece um personagem. Mas quando você convive com o Wendel, você percebe que ele é a vida épica. Ele é aquela pessoa. E o Wendel ficou multimilionário ensinando para as pessoas gestão do tempo. E depois que ele teve resultados, aí ele vem aqui nesse palco para te ensinar como é que você ganha dinheiro. O Wendel é o ápice da coerência. E é por isso que ele é um dos professores que você pode pegar para te ensinar a vender. Porque ele é uma pessoa que está vivendo isso daqui. Se não, como diz o meu amigo Aguiari, o que a gente mais tem no mercado é cego guiando cego. É gente que não tem seguidor no Instagram te ensinando como ter milhares de seguidores no Instagram. É gente que não ganha dinheiro te ensinando como vender milhão. É gente que não sabe apertar botão de tráfego pago te ensinando como é que você faz tráfego pago. Mas a gente não para aqui. Temos o último ponto, criar um ecossistema de soluções. Pedro, como assim um ecossistema de soluções? Ué, o que o seu cliente precisa? Quais são as dores que eles têm? E você vai criar conteúdos que vão resolver essas dores. Soluções que resolvem os problemas das pessoas que consomem o seu conteúdo. São esses os 3 passos que eu sigo o tempo inteiro. E agora talvez você fale assim, Pedro, eu sei disso, mas eu não estou tendo resultado. E aí o que acontece? Eu sou um vidente. Eu sei o porquê que você não está tendo resultado. Eu tenho certeza. E você não está tendo resultado porque você está travado em algum dos 6 aindas do sucesso. O que são os 6 aindas do sucesso? Meu povo, isso daqui é a minha metodologia para desenvolver o meu negócio. Hoje, a minha empresa fatura mais de 100 milhões por ano. Eu tenho MBA, os doutorados e os caralho a 4? Não. Mas eu tenho as manhas. Então você tem que confiar em mim. Porque uma coisa é você ter o MBA, o PhD, o doutorado, o mestrado, o caralho a 4. Outra coisa é você ter as manhas. Toda vez que eu estou com um problema, eu juro para vocês, toda vez na minha vida que eu quero ter mais sucesso, eu olho para esses 6 aindas e eu estou falhando em algum deles. Então, quais são os 6 aindas que estão travando o seu sucesso? Onde que eles moram? Primeiro, mora na decisão que você ainda não tomou. E minha gente, não se engane. Decisão não é assim, eu decidi que eu vou lançar um produto digital. Essa aqui você vai falar para a pessoa do seu lado. Decisão sem ação é só uma abstração. Decisão sem ação é só uma abstração. Se você decidiu, mas você não agiu, você está só sonhando. Você não está realmente realizando as coisas na sua vida. Então, às vezes, você quer ter mais dinheiro, mas, mais uma para você falar para a pessoa do seu lado. As suas ações têm que suportar suas ambições. As suas ações têm que suportar suas ambições. Olha que pesado que é isso. Não adianta de nada eu querer muito se eu não estou disposto a fazer. Se eu quero muito, mas eu não estou disposto a fazer, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que querer menos, ou eu tenho que estar disposto a fazer mais. E dá trabalho ter resultado.
Eu tenho muitos amigos com frases boas, por isso que eu estou citando eles. Como diz o meu amigo Paulo Cuenca, dá trabalho ser foda. Dá trabalho. O segundo ainda do sucesso, ele mora nas informações que você ainda não tem. Eu gosto sempre de pensar o seguinte, tinha uma época que eu ganhava 10 mil por mês. E eu queria fazer 1 milhão por mês. Queria faturar 12 milhões no ano, essa era a meta que eu tinha. Mas eu ganhava 10 mil reais por mês, que já era muito. Muito mais do que qualquer pessoa do meu histórico familiar já ganhou. Eu sempre pensava o seguinte, eu já ganho 1 milhão por mês. Mas todos os meses eu pago 990 mil pelas coisas que eu ainda não sei. Eu já ganho 1 milhão, mas todo mês eu tiro 990 mil desse 1 milhão e eu jogo eles fora pelas coisas que eu ainda não sei. Ah, Pedro, mas se informação fosse o suficiente, estava todo mundo rico. Sim, é por isso que a gente precisa do direcionamento. Isso chega a ser quase um trava-língua. Mas se você captar, eu sei que você vai dar um clique na sua cabeça. Como você faz os comos importa mais do que o como. Quê? É o seguinte, você pode abrir a internet e abrir uma página e ter lá como subir uma campanha. Mas agora, como você executa aquela informação que está na sua frente, isso é a diferença entre quem tem resultado e quem não tem. Informação está disponível para todo mundo. Agora, como que você vai implementar essa informação? Como que você vai executar essa informação? É aí que mora a diferença entre quem tem resultado e quem não tem. O quarto ainda do sucesso mora no ambiente que você ainda não acessa. Os maiores saltos que eu dei na minha vida profissional foi por estar em contato com pessoas que eram muito melhores do que eu, que ganhavam muito mais dinheiro do que eu, e que faziam aquele sonho que eu tinha do 1 milhão por mês parecer pequeno. A partir do momento que eu ando com o Wendel, e ele tem um jato, eu falo assim, ele tem um jato. Não sei se vocês sabem a história do jato do Wendel, né? Que eu aluguei não foi nem um triplex, eu aluguei um sítio de Atibaia na cabeça dele. Porque todo jato tem um prefixo. E o jato do Wendel, o prefixo é PSRBI. Aí eu falei pra ele, Wendel, você já percebeu que o prefixo do seu jato ele é meu? E ele, como assim? E eu, PS, Pedro Sobral, RBI, rico, bonito, inteligente. E aí ele ficou bravo comigo. Ele falou que ele não consegue mais olhar pro jato dele da mesma maneira. E isso é a minha visualização de onde eu quero chegar. E é verdade, você começa a conviver com pessoas que têm mais e o ambiente te puxa para cima, meu povo. Não é que você é o reflexo não é que você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Você é o reflexo direto delas. Tem uma pesquisa feita por Chris e Fowler durante 32 fucking anos. Não foi 3 anos, não foi 3 meses, 32 anos. Os filhos da mãe pegaram um centro de estudo de medicina e a premissa deles era o seguinte. Se eu tenho um amigo obeso, qual que é a chance de eu ficar obeso? Só isso, eles queriam dizer assim, se eu tenho um amigo obeso, qual que é a chance de eu ser obeso? Então se você tem um amigo obeso, eu vou te dizer, você tem 35, e aí tem vários lugares que vão falar esse número diferente, mas o que eu mais encontrei foi o 35, por isso que eu vou te trazer esse. Todos os outros são números maiores, eu estou trabalhando com a pior das hipóteses. Você tem 35% a mais de chance de ser uma pessoa obesa, só porque você tem um amigo obeso. Só que eles expandiram isso. Se você tem amigos felizes, se você tem amigos ricos, se você tem amigos que trabalham no digital, se você tem amigos que faturam milhões por mês, você automaticamente já vai ter mais chance de se tornar isso. Porque você não é média das pessoas que você mais anda. Você é o reflexo delas. 5 ainda, que está travando você de ter sucesso na execução que você ainda não faz. De nada adiantava eu ter visualizado a oportunidade que o meu irmão me deu, eu ter me mudado de cidade, eu ter começado a trabalhar com anúncios online, se eu não fosse um psicopata que estava com vontade de executar aquilo todos os dias. Esse eu sei que é o conselho mais óbvio que existe, mas parafraseando meu grande amigo Jerônimo Temel, ele diz o seguinte: o maior ladrão de insight que existe, a coisa que mais vai impedir você de ter boas sacadas, coisas que vão transformar sua vida nesse evento, é isso eu já sei. Isso é óbvio. Isso eu já sei. Toda vez que alguém que você falar na sua cabeça, isso eu já sei, esse é o motivo para você prestar
10 vezes mais atenção naquilo. Então olha para o que você está fazendo. Às vezes você já tem tudo. Você já tomou a decisão, você tem informação, você tem o direcionamento, você está acessando ambientes melhores, mas você está negociando com o futuro. Você está assim, quando tal coisa acontecer, eu começo a executar. Ou então você é aquela pessoa que negociou com o passado. Não, eu só não executo porque tal coisa não aconteceu na minha vida, porque eu não tive a mesma sorte, porque eu não comecei antes. E aí você fica o tempo inteiro com um pezinho no futuro, um pezinho no passado, mas você não fica na porra do presente, que é o momento onde você tem que fazer as coisas. Mas não basta simplesmente você fazer um dia e você parar. Você tem que acordar todos os dias e se apaixonar pela sua rotina. Você tem que se apaixonar pelas coisas básicas. Você tem que se apaixonar por fazer as coisas mais simples do mundo. Eu passei pelo menos 5 anos da minha vida fazendo as mesmas tarefas, apertando os mesmos botões, fazendo as mesmas tarefas monótonas do tráfego pago. Mas eu passei esses 5 anos para que depois de 5 anos eu pudesse subir num palco, ligar o meu vídeo e te dizer: não tem ninguém que aperta esta merda deste botão melhor do que eu. E é isso que você tem que buscar. É isso que você tem que buscar. Então, sempre que você quiser ter sucesso em qualquer coisa, na sua vida fitness, no seu casamento, no seu relacionamento, nos seus negócios, você vai olhar e você vai ver: eu não tenho sucesso por causa de alguma dessas coisas. Porque a essa altura do campeonato, se você está aqui, você já devia ter entendido que nada tem o poder de te enriquecer mais do que a internet. Só que eu quero ir um pouquinho mais além com você aqui. Se você topar, você topa? Então eu vou embora, porque isso foi uma merda. Você topa? Quando o Wendel me chamou para falar aqui com você, normalmente eu sou chamado para falar de assuntos técnicos. E eu amo falar de assuntos técnicos. Amo falar que existem 5 maneiras de você otimizar as suas campanhas, mexendo nos seus orçamentos, segmentações, criativos, estrutura de campanha ou então na sua página. Amo falar sobre o que faz um leilão acontecer, o seu anúncio aparecer e do seu concorrente não. Vai ser o lance, a taxa de ação estimada, a qualidade do seu anúncio. Amo falar sobre os 6 objetivos de campanha da MetaAds. Eu adoro falar sobre coisa técnica. Só que ele falou assim: cara, eu quero que você diga o que fez você sair lá dessa parte técnica e fez você estar nessa porra desse palco. É isso que eu quero que você ensine para as pessoas. E eu falei assim: cara, eu acho que tem 4 regras da internet que todos os maiores players executam, mas que ninguém te conta. E eu garanto para você, ninguém vai subir nesse palco e vai te contar isso aqui que eu vou te contar. Mas essas são as 4 regras de ouro da internet. A primeira regra de ouro é que o tipo de problema que você resolve é o que define o quanto você vai ganhar. Como que eu sei disso? Simples. Porque esse daqui era o tipo de problema que eu resolvia na faculdade. Efetue a antidiferenciação. E eu comecei a resolver esse tipo de problema depois. Papito, quero investir 7 milhões no próximo lançamento. Como a gente faz isso? Vida épica. E isso é real. Eu, junto com o Wendel, a gente investiu 7 milhões de reais em anúncio online. Então, qual que é a sua lição de casa? Porque eu quero fazer disso algo prático para você. Lição de casa: tenha clareza do tipo de problema que você resolve e de quem você resolve. E eu vou te dar uma dica extra. Resolva problemas de pessoas ricas. Elas pagam melhor. Gente pobre paga mal. Não é nada contra os pobres. Meu pai é pobre, eu gosto dele, entendeu? É verdade. Essa é a lição de casa. O que você vai resolver? Quanto maiores são os problemas que você resolve, mais você vai ganhar. E digo mais para você. Imagina que você está topando essa vida, de que você vai querer faturar milhões, de que você quer ter um produto digital. É tão sem sentido você acordar todos os dias e falar assim: que droga, eu tenho um problema para resolver. Quanto é sem sentido um bombeiro falar o seguinte: cara, você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O quê? Tive que apagar um incêndio. Não acredito. Você está entrando nessa jornada, você é resolvedor de problemas. A dieta do empreendedor milionário, ela é rica em problemas e decisões difíceis. Isso tem que fazer parte da sua rotina. Só que essa é a primeira regra. A segunda regra é que quanto mais pessoas você ajuda, mais dinheiro você ganha.
É simples assim. E o poder da internet, a internet é tão poderosa para fazer você ganhar dinheiro, por isso. Porque ela permite que você ajude o maior número de pessoas possível. Eu posto um vídeo com um conteúdo e, nossa, somente 300 pessoas viram o meu anúncio. Sabe quando que eu entendi que eu ia ser milionário? Que eu entendi assim, caraca, aquele momento clicou, falei, tô milionário. Foi o momento da minha vida que ele clicou. Quando eu bati 10 mil seguidores no meu Instagram. Por quê? Eu olhei para aqueles 10 mil seguidores e falei o seguinte, cara, se eu vender para 5% dessas pessoas um produto de R$ 2.000, eu tô milionário. Aí eu falei, é isso? Eu tenho que virar melhor amigo de 5% da minha audiência. Eu não preciso de milhões de seguidores, eu preciso de 5% dessas pessoas. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a pegar meu celular e comecei a gravar vídeos para as pessoas da minha audiência todos os dias. A pessoa me mandava uma pergunta, eu pegava o meu celular e respondia, fala João Roberto, cara, muito boa sua dúvida, eu vou responder você aqui. E em 15 segundos eu respondia a pessoa. O que começou a acontecer? Em 15 segundos eu deixava o João Roberto muito feliz, porque ele acabou de receber uma resposta minha. Eu treinei gravar vídeos e eu morria de vergonha de aparecer. Eu era a pessoa que o meu Instagram era fechado. Eu não sabia subir num palco, eu não sabia me comunicar, eu não sabia me expressar, não sabia colocar para fora o meu conhecimento. E quem é que nasce sabendo alguma coisa? Ninguém. Mas aí o que eu fiz? Eu treinei. Eu olhei para todos os meus concorrentes naquela época e eu falei para eles, vocês não têm chance. Eu vou massacrar vocês. Porque eu vou acordar todos os dias e todos os dias eu vou responder 100 pessoas. 100 pessoas, essa era a minha meta. Tinha uma hora que eu não tinha mais gente me mandando perguntas para eu responder elas. O que eu fazia? Eu começava a entrar nos Instagram dos meus concorrentes, porque eu sou desses. Eu entrava no Instagram do meu concorrente, tinha um comentário de alguém com uma pergunta e não tinha sido respondido. Eu pegava e falava assim, oi fulano, desculpa o intrometimento, eu não quero ser deselegante, mas eu vi que você fez uma pergunta. E eu sei como é que resolve esse problema. Você faz X, Y, Z, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, eu tinha ajudado alguém. E quanto mais pessoas eu ajudava, mais as pessoas se interessavam pelo que eu tinha para ensinar. E eu tinha um bom método de vendas e eu estava criando um ecossistema de soluções. E esse tempo que eu gastava no meu dia, esses 15 segundos por pessoa, dava 45 minutos para responder 100 pessoas na internet. Foi isso que fez eu faturar o meu primeiro milhão. Isso é produção de conteúdo. Só que a diferença é o quê? Às vezes você não posta o vídeo porque você tem vergonha. Qual que é o seu nome? Como? William. William, nada contra você, mas eu não conheço o William. Imagina que eu gravo um vídeo todo descabelado, com a cara meio remelento, e o William me perguntou um negócio, eu falo assim, William, cara, é assim que você vai fazer isso daqui. E o William pensa, nossa, como o Pedro fala mal. Meu Deus do céu, o Pedro estava feio. Olha que coisa esquisita a cara do Pedro. Eu nem gostei tanto desse conteúdo do Pedro. Nada contra você, William. Foda-se o que o William pensa. O William mora no Acre. Nunca que isso aqui vai atrapalhar a minha vida. A gente acha que a gente tem medo do que os outros vão pensar da gente. Isso é uma mentira que você conta para você. Você não tem medo do que os outros... Você vai dizer, eu tenho sim, você não tem. Você tem medo do que você vai pensar de você mesmo. Você tem tanto medo do que você vai pensar de você mesmo, que você escuta o seu próprio áudio que você gravou no WhatsApp. Você revê o seu vídeo 10 vezes antes de publicar. Não é verdade? É você que está se assistindo. Não tem nem... A primeira pessoa a te julgar é sempre você. É sempre você. Sempre. E isso vai ser para o resto da sua vida inteira. Eu estou planejando essa palestra para vir aqui dar para vocês e eu estou assim, isso está horrível, ninguém vai gostar, ninguém vai gostar, ninguém vai gostar. Mas mesmo assim eu vou lá e coloco o esforço e faço. E ultrapasso o que eu chamo de linha do cagaço. O que é a linha do cagaço? É aquela linha de... Pensa que tem uma linha de merda, de cocô aqui na sua frente. É a linha do medo que te separa de onde você está para o seu próximo nível. E adivinha só, depois que você deu esse passo, o que acontece? Tem outra linha do cagaço, outro medo na sua frente. Outro medo, 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 outro medo. E se você chegar a um momento da sua vida que você não está encontrando novos medos, novos problemas, tem uma notícia ruim para você. Você está estagnado, você está parado, você está inerte, você está no mesmo lugar. Você não está evoluindo, você não está indo para frente.
Então, qual que é a lição de casa aqui da segunda regra? Pense como e onde você vai expor o seu trabalho. Como que se você vai resolver, como que você vai ajudar as pessoas. Bota a sua meta, ajuda pelo menos uma pessoa por dia, parece pouco, são 365 pessoas no final de um ano. Pedro, eu não tenho pessoas para ajudar. Cara, olha onde você está. Se você está sentado com a bunda na cadeira nesse evento é porque para alguma coisa você quer ajuda. Pedro, mas eu estou no início da minha jornada. Tudo bem, sempre tem alguém que sabe menos do que você, eu garanto isso. Mas a gente não para por aqui. Terceira regra de ouro. Quanto mais dinheiro você coloca no bolso do seu cliente, mais dinheiro você ganha. Hoje, eu sou muito rico. E eu sou muito rico porque eu deixei muitas pessoas muito ricas. Hoje eu gasto meu dinheiro para fazer os meus alunos fecharem contratos. Eu gasto. Todos os meses. Eu tiro 50, 100 mil reais do meu bolso para divulgar os meus alunos, porque o meu trabalho é deixar o meu cliente rico. Quando eu era gestor de tráfego, eu já tinha entendido isso. Eu sou gestor de tráfego, mas quando eu trabalhava só prestando serviço, eu já tinha entendido isso. O meu trabalho é colocar dinheiro no bolso do meu cliente. Porque o quanto você ganha é diretamente proporcional ao impacto financeiro que você tem no bolso dos outros. O Wendel só ganha o tanto que ele ganha por causa do impacto financeiro que ele faz na vida das pessoas. Só que de nada adianta eu gerar um impacto financeiro na vida dos meus clientes se os meus possíveis clientes não sabem que eu estou fazendo isso. Então, qualquer lição de casa, você tem que pensar em como que você vai fazer as pessoas ganharem mais dinheiro e como que você coloca dinheiro no bolso dos outros e como que eu vou expor isso para os meus possíveis clientes. Você sempre tem que expor para os seus possíveis clientes o resultado deles. Porque alguém pode falar assim, ah, Pedro, mas eu sou, sei lá, professor, sempre tem um professor de inglês. Tem um professor de inglês aqui? Vamos lá? O professor de inglês. Eu sou um professor de inglês, eu não boto dinheiro no bolso dos outros, Pedro. Mas você tem que mostrar para as pessoas, para os seus possíveis clientes, o resultado que os seus alunos estão tendo. Observe esse evento. Esse evento é uma aula sobre como mostrar para vocês o resultado que pessoas reais estão tendo e os resultados que você pode ter também. E a nossa quarta e última regra de ouro: seu parceiro de negócios tem o poder de multiplicar 10 vezes os seus resultados. Anteontem me perguntaram nos stories, Pedro, o que fez você ficar rico? Aí eu falei, foi a Priscila. A Priscila é uma mulher cara, eu tive que dar os meus pulos. Quando eu perguntei para a Priscila, qual que é a sua coisa favorita? Ela perguntou para mim, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer? Eu falei, eu adoro treinar, tomar uma água de coco na beira do lago, ficar admirando a paisagem. Eu falei, e você, Pri, qual que é a coisa que você mais gosta de fazer? E ela, eu adoro bater perna em Nova York. Eu pensei, fudeu. Nem passaporte eu tenho. Bater perna em Nova York, como é que eu vou bancar isso? Então você tem que escolher os seus parceiros com sabedoria. E quando eu digo escolher os seus parceiros, é sócio, é colaborador, é prestador de serviço. Eu sou da teoria que todo mundo tem um sócio, um prestador de serviço, um colaborador que já era para ter sido demitido ou que deveria ter tomado um feedback duro e ainda não tomou. Uma pergunta que eu sempre me faço é, hoje, conhecendo você, pessoa que trabalha... Você, Júlia, que trabalha comigo. Eu conhecendo a Júlia. Hoje, como eu conheço ela... Ficou com vergonha, né? Faz parte. Como eu conheço ela, eu contrataria a Júlia de novo? Contrataria. Se a resposta fosse não, a Júlia está garantido o emprego. O RH não vai te chamar. Se a resposta fosse não, eu não contrataria a Júlia. Então pensa, hoje, com o seu prestador de serviço, com o seu colaborador, com o seu sócio, conhecendo ele hoje, você contrataria ele de novo? Você teria essa parceria com ele? Se a resposta for não, chegou a hora de você dar um fim nisso. Então a sua lição de casa é, reavalie suas parcerias. Identifica seus pontos fracos e fortes e pensa com quem você poderia fazer parcerias para que 1 mais 1 seja 3. Cara, daqui a 1 ano, 2, você pode estar palestrando no evento da pessoa que está do seu lado. Já pensou nisso? Olha para a pessoa do seu lado e diz, eu vou palestrar no seu evento. O palestrar é gostoso só de pensar e falar assim, tem gente que está assim, caralho, fudeu. Nem sei palestrar, faz parte. Mas é louco. O seu parceiro de negócio
Ele provavelmente pode estar sentado com você, pode estar sentado do seu lado, pode ser com a pessoa que você almoçou, no cafezinho que você tomou. Só que todo esse império que você vai construir, vai ser da noite para o dia? Vai ser, vai ter um dia que você vai dormir e no outro dia vai cair mais R$1 na sua conta e você vai ficar milionário. Ai que delícia! É igual como o gelo derrete. O gelo derrete de uma temperatura para outra, sim. Chega um momento que ele é sólido e de repente ele é líquido. É de uma hora para outra. Mas essa uma hora para outra, ela é construída. Construída aos poucos. E o problema é que a gente tem uma mania de subestimar o poder de fazer um pouquinho todos os dias. Eu pontuei para você 3.122 dias desde que eu me tornei gestor de tráfego. Desde que eu tive o meu primeiro grande sucesso da noite para o dia. 3.122 dias. Não parece muito quando eu olho agora para trás, de verdade. Mas foram 3.122 dias que eu acordei, eu olhei para os meus objetivos e eu olhei e pensei, o que eu vou fazer para chegar lá? Porque acredita em mim, o segredo não está na sua meta. O segredo não está na foto que você pensou. Não é na visualização, não é, meu Deus, o segredo, essas coisas vão chegar em mim. Não. Pessoas de sucesso e pessoas de fracasso, elas têm as mesmas metas. A pessoa que chega em último na corrida e a pessoa que chega em primeiro, as duas queriam ter chegado em primeiro. O que muda então de quem chega em primeiro para quem chega em último? O que muda é o processo. É o que ela fez para chegar em primeiro lugar. Quais foram as ações que ela tomou para chegar em primeiro lugar? Eu gosto de dizer que o segredo do sucesso é a gente, sim, ter uma foto de onde a gente quer chegar. Aí a partir daquela foto você vai desenvolver um plano. O que eu tenho que fazer para fazer essa foto acontecer? Você vai se agarrar a este processo, você vai pegar a sua fotinho, você vai rasgar ela e você vai jogar ela fora. Porque a foto não importa mais. O que importa é o que você vai fazer todos os dias. O que importa é o superpoder de você acordar e fazer um pouquinho todos os dias para construir o seu castelo. Mas para isso, independente de onde você esteja, independente do quão bom você seja, do quão iniciante você esteja, independente de onde você está na sua jornada, você tem que, com certeza, escolher todos os dias ser bom. Vai apertar um botão? Escolhe ser o melhor apertador de botão que existe. Vai fazer uma tarefa? Escolhe ser a melhor pessoa que faz aquela tarefa que existe. Vai ser um professor de inglês? Escolhe ser o melhor professor de inglês que existe. Escolha ser bom todos os dias. Execute com sabedoria. Siga as 4 regras de ouro. E eu tenho certeza que um dia é você que vai estar nesse palco. Obrigado. Valeu! Tá vindo embora. Obrigado, meu querido. Senhoras e senhores, quem gostou faz barulho. Pedro Sobral, senhoras e senhores.